O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, queridos irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde para você que nos acompanha pela IPPTV. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 até o verso 9. Primeira Coríntios 3, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e cremos que o Senhor tem algo a falar conosco nessa tarde, que nós possamos sair daqui, Pai, cientes do nosso papel como servos do Senhor, como cooperadores do Senhor, que o Senhor possa nos exortar, mas também nos animar, nos encorajar para sermos trabalhadores fiéis do único que é merecedor e digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma tarde de muita alegria, de muita festa. 117 anos de uma igreja missionária, uma igreja que tem trabalhado incansavelmente, não apenas na cidade de São Paulo, mas no Brasil e no mundo. E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa tarde sobre o nosso papel nesta igreja. Qual é o nosso papel como corpo de Cristo? O que eu e você, individualmente, precisamos fazer para obedecer aquilo que o Senhor requer de nós? E eu gostaria de falar sobre o tema Somos cooperadores de Deus. É isso que Paulo fala àquela igreja lá em Corinto, e essa é uma realidade para mim e para você. Nessa tarde, todos nós, pela graça de Deus, somos cooperadores dele. E eu gostaria de destacar 3 coisas a respeito de um cooperador. Primeiro, um cooperador de Deus é alguém que tem um papel no reino de Deus e trabalha para cumprir esse papel. É também alguém que entende o que é ser igreja, e é alguém que será recompensado pelo próprio Deus. E antes de falar um pouco mais sobre essas 3 coisas, eu gostaria de falar um pouco a respeito do contexto dessa passagem aqui. Paulo escreve à igreja de Corinto, e aquela era uma igreja muito importante. Era uma igreja que estava posicionada em um lugar muito estratégico. Aquela região
havia um porto muito importante e fazia daquela cidade uma cidade comercialmente muito importante. Assim como a cidade que nós estamos inseridos aqui, assim como a grande cidade de São Paulo, é muito estratégica para a expansão do reino, para a propagação do evangelho. A nossa igreja, a igreja de Pinheiros, está localizada, como o pastor falou pela manhã, em um lugar também muito estratégico, e tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é algo que nós podemos olhar e enxergar a mão do Senhor, e precisamos contribuir para a expansão do reino com aquilo que Ele tem nos dado e nos confiado. Por isso, é importante entendermos onde Deus nos colocou como igreja de Pinheiros. É importante entender qual é a orientação do próprio Senhor para os próximos passos. E aqui, mais tarde, o pastor Arival irá fazer uma apresentação para que nós possamos sonhar juntos a respeito disso. E é muito importante também, como cooperadores de Deus, como servos de Deus, nos engajar, vestir a camisa e entender que temos um papel importante como cooperadores do Senhor. E esse é um grande privilégio. Nós temos visto muitas coisas acontecerem na nossa igreja. Muitas pessoas chegarem, muitas maravilhas acontecendo no nosso meio. E olhamos para tudo isso e dizemos assim, e eu? O que eu posso fazer? Qual é o meu lugar? De que forma eu posso contribuir com tudo isso? Não apenas aqui, mas por onde eu for. Como eu posso, na prática, ser um cooperador de Deus? É sobre isso que eu quero te levar a refletir. Paulo está aqui em sua segunda viagem missionária e decide plantar uma igreja naquela cidade. A sua estratégia sempre foi assim. Ele vai a uma cidade, passa um tempo ali, planta uma igreja naquele lugar e depois ele continua suas viagens missionárias plantando outras igrejas. E durante alguns meses ele fica na cidade de Corinto, planta essa igreja, depois ele vai para Éfeso. E então ele recebe informações a respeito da igreja de Corinto. De alguma forma, Paulo fica sabendo que aquela igreja se encontrava em uma situação delicada. E ele escreve essa carta justamente para dar orientações àquela igreja, que servem para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. Então estejamos atentos às orientações de Paulo, porque aquela era uma igreja que ele amava muito. Era uma igreja muito querida por ele, apesar de ser uma das igrejas mais difíceis, mais complicadas que o Novo Testamento nos apresenta. Era uma igreja onde estava acontecendo muitas coisas estranhas, difíceis de lidar. Havia ali problemas de liderança, havia naquela igreja problemas relacionados ao culto, haviam pessoas que estavam duvidando da autoridade apostólica de Paulo, pessoas complicadas ali. Havia naquela igreja divisões internas, brigas, rixas, desentendimentos entre irmãos. Havia naquela igreja problemas doutrinários. E Paulo fica sabendo de tudo isso. Mas ele sabia também que apesar desses problemas, naquela igreja haviam pessoas sinceras. Ele sabia que haviam ali pessoas que queriam ser espirituais, que queriam agradar a Deus. Mas talvez estavam fazendo isso da maneira errada, da forma errada. E precisavam de uma orientação. Por isso ele dá essas instruções tão urgentes para aquele povo e para nós. E ele vai, no final aqui do verso 9, falar que nós somos cooperadores de Deus. Que apesar das nossas limitações e dificuldades como igreja, apesar de sabermos que nem sempre iremos acertar, o Senhor nos chamou para uma grande obra e nos convidou para cooperar com Ele na expansão do reino. E um cooperador de Deus, em primeiro lugar, é alguém maduro espiritualmente. Em segundo lugar, um cooperador de Deus é um trabalhador. E em terceiro, é alguém que será recompensado. Gostaria de iniciar falando sobre maturidade espiritual. Paulo identifica que naquela igreja, muitos irmãos ainda estavam bebendo leite espiritual. É assim que ele começa, no verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como carnais, como a crianças em Cristo. Essa é a figura que ele usa.
vocês ainda bebem leite, vocês ainda são crianças em Cristo, estão fracos na fé. Ele sabia que aquelas pessoas eram pessoas muito frágeis, que talvez tivessem dificuldade em ter o seu pecado confrontado. Que talvez se alguém chegasse para falar, você precisa corrigir o seu caminho, ela iria sair dali doída. Aquelas pessoas não buscavam ir mais fundo no conhecimento da palavra. E ainda hoje, irmãos, muitos crentes não buscam, não almejam a maturidade espiritual. Estão satisfeitos apenas em congregar no domingo, vir à igreja e aguardar que o outro domingo chegue novamente para se alimentar da palavra do Senhor. Mas Paulo nos convida e convida aquela igreja a ir mais fundo. E ele fala, vocês são como crianças, isso precisa mudar. Existem aquelas pessoas que se convertem, são novas na fé, mas em algum momento isso precisa mudar. Após anos e anos de igreja, elas precisam conhecer mais de Deus, mais da sua palavra. Precisam ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não podem, depois de 10 anos de igreja, ainda beberem apenas o leite espiritual. É preciso se alimentar de uma forma mais profunda. E queridos, a nossa igreja não tem medido esforços para fazer com que nós, crentes, possamos ir mais fundo no nosso conhecimento do Senhor Jesus. Existem muitas oportunidades para mim e para você conhecermos mais da palavra de Deus. Nós temos grupos de discipulado acontecendo. Temos grupos de pastoreio aqui. Temos escola teológica. Temos cursos EAD. Temos uma escola bíblica dominical. Temos tantas ferramentas, tantos recursos à nossa disposição para que nós possamos crescer e nos tornarmos cristãos maduros espiritualmente. E nós precisamos aproveitar isso. Só não cresce espiritualmente uma igreja como essa quem não quer, porque muitos recursos estão à nossa disposição e nessa tarde eu gostaria de encorajá-lo a buscar ir mais fundo, a conhecer mais de Deus, a fortalecer a sua fé, a se apegar mais às Escrituras, a se comprometer, a estudar mesmo a Bíblia. Isso é muito importante, porque se você é um cooperador de Deus, você precisa ser maduro espiritualmente. Se você entende o seu papel, se você entende a grandeza do chamado de Deus para a sua vida, você precisa se equipar, precisa se encorajar e buscar mais do Senhor. E muitas pessoas olham para a nossa igreja e dizem assim, como eu queria que aqui também fosse assim, que na minha igreja também tivesse esses recursos. E nós aqui, com tantas coisas à disposição, não temos desfrutado de tudo isso, né? Então, que você possa estar encorajado a buscar ir mais fundo com o Senhor. Nas conversas e aconselhamentos eu costumo fazer uma pergunta às pessoas. Qual é o objetivo da sua vida? A maioria responde o seguinte, o meu objetivo é casar, ter filhos, construir coisas, conquistar coisas. E muitas vezes se esquecem do lado espiritual. Quando na verdade o objetivo de todos nós deveria ser primeiramente conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o meu alvo, esse é o objetivo. Enquanto eu trabalho, enquanto eu caso, enquanto eu melhoro financeiramente, bênção. Mas enquanto essas coisas acontecem, o meu alvo principal é conhecer mais a Deus, conhecer mais ao Senhor. E ao olhar a imaturidade espiritual daquele povo, Paulo fala no verso 2, vocês são carnais. Em outras palavras, ele está dizendo, se vocês não têm andado no Espírito, vocês estão dando lugar às coisas da carne. Andem no Espírito. Ele percebe que o progresso espiritual dos coríntios estava sendo lento. E isso reflete na vida da igreja. Por faltar maturidade espiritual, a igreja começou a ter divisão, a ter briga, a ter fofoca. E esses são sinais de imaturidade espiritual. Você pode identificar a maturidade espiritual de um crente observando os relacionamentos dele. Se ele arruma confusão com todo mundo, você pode saber, falta maturidade espiritual. Se é aquele crente que só dá dor de cabeça, falta maturidade espiritual.
E Paulo entendeu isso. Ele sabia que se aquele povo conhecesse mais de Deus, se aquele povo estivesse mais firme na palavra, essas coisas não estariam acontecendo entre eles. Eles estavam ali com rixas, brigas, faltas de perdão, divisões. E no verso 4, ele mostra um outro problema. Aquele povo estava dividido. Haviam se formado os grupinhos, uns de Paulo, uns de Apolo, eles estavam divididos entre as personalidades. Capítulo 3, verso 4, ele fala assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outros, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Essas divisões não levam a lugar nenhum. Ele está dizendo, preocupem-se com o que verdadeiramente importa. Foquem na sua vida espiritual. Busquem o crescimento espiritual. Esse precisa ser o nosso alvo. Essa é uma característica fundamental de um cooperador de Deus. Alguém maduro espiritualmente. E, em segundo lugar, um cooperador de Deus é também um trabalhador. Veja comigo o verso 6, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou. Ele sabia que cooperar com Deus é colocar a mão na massa, é trabalhar, levantar as mangas e ir para o serviço. Na semana passada, nós recebemos aqui muitos novos membros. Eu não sei se você lembra das palavras do pastor Arival ao recebê-los. Ele falou, isso é fruto do trabalho da igreja, de muitas pessoas envolvidas, mas também é graça de Deus. Porque é Deus quem dá o crescimento. E é exatamente isso que Paulo diz aqui, no verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. A glória é de Deus, nós somos cooperadores, nós somos instrumentos do Senhor, mas o agir é dele. A glória é de Deus. E é perigoso demais olharmos para tudo o que tem acontecido, irmãos, e pensar assim, nossa, mas eu trabalhei tanto, né? Mas a minha sociedade interna se reuniu tanto. Nós fizemos tantos eventos, trabalhamos com tanto fervor, fizemos tantos evangelismos, glória a Deus por tudo isso, amém. Precisamos continuar fazendo, mas esse mérito não é nosso, nós somos apenas trabalhadores e cooperadores. O mérito não é meu, não é seu, o mérito é do próprio Senhor Jesus. Olhe comigo o verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se Deus não fizer aquilo que nós não podemos fazer, não há conversão, não há crescimento. Nosso papel é trabalhar com todas as forças, irmãos. Um cooperador de Deus trabalha, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus precisa fazer o sobrenatural. E nós temos orado por isso. Esse recebimento, o crescimento da igreja é resposta de oração. Nós temos pessoas orando diariamente nos grupos de oração da igreja. Os pastores se reúnem semanalmente para orar pela igreja. Os nossos jovens têm se reunido 3 vezes por dia para orar pela igreja. E nós temos clamado, Senhor, nós estamos plantando, nós estamos regando, nós estamos trabalhando, mas que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa converter os corações. Que o Senhor possa trazer de volta aqueles que estão afastados. Que o Senhor possa restaurar aqueles lares que estão quebrados. Que o Senhor possa constranger o coração do povo para liberar perdão, para haver reconciliação, para haver unidade na igreja. Que o Senhor nos ensine a viver como uma família da fé. Que o Senhor nos dê a graça de presenciar pessoas sendo convertidas. E Deus tem ouvido as nossas orações e nós temos visto isso para a glória de Deus. Nós temos experimentado isso acontecer em nossa igreja, fruto da graça do Senhor Jesus, porque é Ele quem dá o crescimento. Por isso, não pare de orar.
não pare de trabalhar e não pare de crer que Deus pode fazer o sobrenatural na nossa igreja, na sua família, na sua casa, porque é Ele quem dá o crescimento. Ser cooperador de Deus é ser um trabalhador. E talvez a gente se pergunte assim, mas se todos temos trabalhado, quem é o maior? Quem merece mais crédito? Quem tem mais destaque? Olhe comigo o verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Antes disso, olhe comigo o verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Ou seja, todos nós estamos trabalhando. Um prepara o terreno, um planta, um rega, outro fica na intercessão, outro recebe os irmãos, outro vai colher, mas o que nós estamos fazendo é a nossa obrigação como crentes em Jesus, como pessoas salvas pelo Senhor, como alguém regenerado. Se o Senhor nos alcançou, nós precisamos buscar conhecer mais dele, buscar a maturidade espiritual e precisamos também trabalhar nessa lavoura. O Senhor ainda promete que Ele irá recompensar todos os seus cooperadores. No versículo 8, Ele continua falando assim: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E eu me lembro de quando nós estávamos estudando com os jovens sobre galardão, como isso foi uma grande dúvida. Como assim? Deus irá me recompensar? Nós já ganhamos muito. Afinal, nós somos salvos, já recebemos a salvação em Cristo Jesus, isso nos basta. Como Ele ainda há de nos recompensar? Nós já temos família, nós temos casa, roupa, alimento, o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Ele já tem nos recompensado de diversas maneiras. Temos experimentado a sua mão, a sua graça. Quantas coisas o Senhor já fez por mim e por você, meu irmão. Mas ainda assim a promessa do Senhor de que, pela graça dEle, Ele irá nos recompensar. Todo aquele que trabalhar nessa lavoura, todo aquele que for um cooperador de Deus, será recompensado pelo próprio Senhor. E eu quero finalizar com uma pergunta para você nessa tarde. Você tem trabalhado, você é um semeador, você é um regador, você é um colhedor, você tem se esforçado na obra de Deus, você tem sido uma testemunha viva do Senhor no seu trabalho, você tem sido testemunha do Senhor onde você passa, dentro da sua casa com seus familiares, você tem sido um cooperador de Deus, você tem buscado a maturidade espiritual, você tem trabalhado na casa do Senhor, você tem contribuído para isso. Você crê que você será recompensado pelo próprio Deus, que em Deus o seu trabalho não é vão, que ainda que as pessoas não te deem um tapinha nas costas, não te deem uma medalha ou uma estrelinha por aquilo que você tem feito, o Senhor vê, o Senhor conhece e o Senhor recompensa. Por isso, queridos, é um grande privilégio ser um cooperador de Deus, fazer parte daquilo que Ele mesmo tem feito, não apenas aqui em Pinheiros, mas em todo o mundo. No versículo 9, Paulo diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que grande privilégio. Ele nos escolheu apesar de nós. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim: quem sou eu para ser um cooperador de Deus? Quem sou eu para que Ele possa me escolher para fazer qualquer coisa que seja? Mas lembre-se, meu irmão, os méritos não são nossos. Jesus Cristo, naquela cruz, pagou o preço, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E agora eu e você somos chamados, comissionados para fazer parte desta grande obra.
que nós sejamos encontrados como semeadores fiéis, como trabalhadores do Senhor, como crentes que realmente levam a sério a isso, não como turistas na lavoura, mas como trabalhadores, pessoas que estão ali animadas, que não desistem, que têm um alvo, que têm um objetivo, e fazem isso com alegria, com amor, com determinação, não para a nossa glória, não para o nosso nome, mas para a glória do Senhor, aquele que nos chamou. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Jesus, que grande privilégio, Pai, sermos chamados para sermos os Teus cooperadores nesta obra, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Deus. Obrigado porque nesses 117 anos de história da IPP, nós presenciamos tantos milagres, Senhor. E existe um milagre que é o maior que nós poderíamos ver, que são vidas sendo restauradas, transformadas e se achegando ao Senhor. Isso é graça do Senhor, Pai. Continua a fazer isso, Senhor. Nos usa, Pai, para sermos trabalhadores do Senhor. Nos usa para sermos instrumentos e cooperadores de Ti, Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, para que pessoas se acheguem, conheçam ao Senhor através de nós, Pai. Levanta o Teu povo, anima a Tua igreja, Pai, para trabalharmos incansavelmente com os olhos fixos no Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.